Fala, galera, beleza? Galera, hoje Matemática 1, aula 20, a gente vai falar aí sobre fatoração, tá? O que é a fatoração? Quando a gente fala em fatoração, nada mais é do que escrever o produto de uma multiplicação na forma da multiplicação. Eu pegar o resultado, eu pegar um valor, um número, uma expressão e escrever ela na forma de multiplicação, tá? Então, geralmente a gente tem a multiplicação, faz a multiplicação, faz a conta, né? E acha um resultado, acha o produto disso. A fatoração é o caminho inverso. É pegar esse produto e transformar ele, tá? Trazer ele para a forma de uma multiplicação. Tá? Vamos para os casos aqui. Então, o primeiro caso que a gente vai falar aqui é o caso da evidência. Né? Como assim é o caso da evidência? Então, aqui, ó, eu tenho um produtinho aqui, né? AX mais BX, tá? Aí eu tenho que olhar, tenho que analisar quais são os elementos, tá? Que aparecem nos dois. Quais são os elementos que tem nos dois termos? Então, o elemento que tem nos dois termos é o x. Então, é AX e BX. Então, o x está nos dois elementos, está nos dois termos aí. Tá? Então, como ele está nos dois termos, ele vai ficar em evidência, tá? Então, eu vou deixar ele para fora do parênteses. E dentro do parênteses eu coloco A mais B. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é o 6A mais 9B. Então, o que os dois têm em comum? O que os dois termos têm em comum aí? Tá? Os dois são múltiplos de 3. Tá? Como os dois são múltiplos de 3, então eu coloquei o 3 em evidência. Coloquei o 3 em evidência aqui. Tá? Aí, 6. 6 dividido por 3, 2. Então ficou 2A. 9 dividido por 3, 3. Por isso, 3B. Esse é um dos primeiros casos aí. Depois a gente tem o agrupamento, tá? O que é o agrupamento? Eu tenho 4 termos, tá? 4 termos. E esses termos, tá? Eles vão ter algo em comum. Então, AX, BX, então os dois têm X. AY, BY, os dois têm Y. Por isso eu coloquei aqui, ó, A mais Y. Então, para dar AX, A vezes X. BX, B vezes X. Né? Tem os dois parênteses aqui. Então, aqui, ó, 2A mais 2B. Então, é 2 vezes A e 2 vezes B. Então, em um parênteses, eu tenho 2, no outro tenho A e o B. 5A e 5B. Então, 5A e 5B. Tá? E aí, eu poderia juntar esses termos aqui, né? 2A mais 5A, 7A. 2B mais 5B, 7B. Do mesmo jeito que eu poderia escrever 7A mais B. Tá? Então, poderia simplificar isso aqui ainda mais. Depois, eu tenho o trinômio quadrado perfeito. Tá? O que é o trinômio quadrado perfeito? Quando eu tenho raiz quadrada dos dois, do primeiro e do último, tá? Do primeiro e do último termo, das extremidades. Tá? Então, quando eu tiver raiz das extremidades, eu vou ter o trinômio quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x, raiz quadrada de 4, 2. Então, x mais 2 ao quadrado. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a mais 3 ao quadrado. Né? Aí, aqui agora, eu tenho a diferença de dois quadrados. Tá? A diferença de dois quadrados. Eu tenho dois números ao quadrado. Tá? Por exemplo, x ao quadrado menos y ao quadrado. A ao quadrado menos 9. Então, como que eu vou fatorar isso? Então, eu vou ter o produto da soma pela diferença. Tá? Então, x mais y vezes x menos y. A mais 3 vezes A menos 3. O cubo da soma. Tá? Agora eu vou ter o cubo aqui. Tá? Vou ter o cubo de dois números. Então, A ao cubo mais B ao cubo. Tá? Então, vai ficar A menos B
vezes a ao quadrado mais b ao quadrado mais a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, 27. 27 é 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 27 mais x ao cubo. Então, 3 menos x vezes 3 ao quadrado mais 3x mais x ao quadrado. Esse 3 ao quadrado aqui, ó, a gente pode escrever ele como 9, tá? Como sendo 9. E aqui eu tenho dois radicais, né? Radical duplo. Então, raiz quadrada de x mais ou menos raiz quadrada de y. Então, eu estou no radical duplo aqui. Então, qual é que é o radical duplo? Tá? Quando eu tenho esses dois radicais aqui, a forma mais simples de fatorá-lo é x mais a dividido por 2, mais ou menos x menos a dividido por 2. Professor, de onde veio esse x? De onde veio esse a? Eu tinha x e y. De onde veio esse a? Esse a é equivalente à raiz quadrada de x ao quadrado menos y. Tá? X ao quadrado menos y. Então, toda vez que eu tiver esse radical duplo, tá, eu posso escrever ele dessa seguinte maneira. X mais a ao quadrado, mais ou menos, raiz quadrada de x menos a dividido por 2, tá? Lembrando que o a, x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Nos exercícios aí. O valor numérico da expressão x ao cubo menos y ao cubo sobre x ao cubo mais 2 mais x ao quadrado y mais x y ao quadrado. Para x igual a 0,8 e y igual a 0,3. Então, ao invés de substituir tudo lá e fazer a conta, a gente pode fatorar. Tá? Então, ó, x ao cubo menos y ao cubo, eu posso fatorar x menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, que vai ficar igualzinho a parte de baixo. Tá? Deixando o x em evidência aqui. Aí eu posso cortar. Cortando os dois, sobra para mim x menos y sobre x. Né? Fatora aqui embaixo, ó, deixa em evidência. X menos y sobre x. O x é 0,8, o y é 0,3. Então vai ficar 0,8 menos 0,3 dividido por 0,8. 0,8 menos 0,3, 0,5 dividido por 0,8, 0,625. Alternativa D. Na 2, a 2 fala assim, simplificando a expressão. Aí, a à quarta mais b à quarta mais ab ao cubo mais a ao cubo b mais ab ao quadrado mais a ao quadrado b sobre a ao quadrado menos b ao quadrado, sendo que a é diferente de b. Então, qual eu obtenho? Então, escrevi ela toda aqui, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei, só mudei a ordem aqui, ó. Coloquei a à quarta mais a terceira b mais b à quarta mais b ao quadrado ao cubo mais a ao quadrado b mais ab ao quadrado. Só mudei a ordem. E aqui embaixo, produto da soma pela diferença, né? Fatorei já aqui, ó. Aí, fatorando essa parte de cima, né? A à quarta, a ao cubo b, né? Em evidência, eu tenho a ao cubo vezes a mais b ao quadrado, mais b ao cubo vezes a mais b, mais a vezes b vezes a mais b. Posso cortar, posso simplificar aqui, né? Corto esse aqui com esse aqui, que são iguais. Sobra para mim a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Alternativa C. Na 3. Simplificando simplificando a fração algébrica. X ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x mais 2y
sobre x ao quadrado menos y ao quadrado, sendo x e y números reais, tais que x mais y é diferente de zero, x menos y é igual a 4. Obtém-se o valor. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Primeiro, eu fatorei produto da soma pela diferença, né? X ao quadrado menos y ao quadrado, x mais y vezes x menos y. E aqui, ó, coloquei em evidência o 2. Né? Que tem nos dois. E embaixo, fatorei a mesma coisa. Então, eu posso cortar esses dois, porque são iguais. Sobra para mim x menos y menos 2, dividido por x menos y. E aí o enunciado do exercício fala que x menos y é igual a 4. X menos y é igual a 4. Então, colocando aqui, ó, substituindo por 4, 6 mais 2, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 4, 1,5. 1,5, alternativa A. E a última tem uma equação de terceiro grau, tá? Onde tem o valor de A, que é 1, o valor de B é menos M, e o valor de C é menos 16, sendo M um número real. O valor de x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é igual. Tá? Então, eu sei que A vezes menos B sobre A tem que ser igual a zero. Tá? Tem que ser igual a zero. Então, 0 sobre 1, 0. Então, eu sei que a raiz 1, x1 mais x2 mais x3, tem que ser igual a zero. x1 mais x2 é igual a menos x3. Isolei o x3, passei o x3 para o outro lado. Tá? Como ele fala que é o cubo, a soma das três raízes ao cubo, então eu coloquei aqui, ó, x1 ao cubo mais x2 ao cubo igual a menos x3 ao cubo. Então, desenvolvendo, né, cubo do primeiro, mais primeiro vezes segundo vezes 3, desenvolvendo tudo isso aqui, fazendo a distributiva, eu tenho isso aqui. Tá? Passando lá para o outro lado, eu vou ter x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é igual a 3x1, x2, x3. Então, x1, x2, x3 é a raiz da 16 sobre 1. Então, 3 vezes 16, 48. Então, x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é igual a 48. Alternativa C. E é isso aí, galera. Não esqueçam de colocar os exercícios na plataforma SAS, tá? Até o final da semana aí. Beleza? Até mais.